Hoje encerramos um ciclo de palestras com vídeos, numa interação muito dinâmica com os jovens que estão na Semi-Liberdade na Fundação Casa. E estava observando o início das palestras, do contato e o encerramento hoje, depois de 5 encontros, para na próxima semana fechar com o André Gandolfo numa mensagem sobre a paz. Estava observando como nós temos a oportunidade de aprender sempre. Inicialmente, a primeira palestra, aquela postura evasiva, defensiva, restritiva, com um olhar desconfiado de pessoas que estão, como jovens, nas estruturas infelizes das condutas irrefletidas, completos, plenos de traumas, de feridas psíquicas, de muita solidão, de muito abandono, de não reconhecimento de paternidade. Esses campos são cada vez mais encontradiços em nossa vida. E estava observando a evolução dos encontros, na evolução dos encontros, a aproximação, as posturas amistosas e, no final, uma emocionante despedida propriamente. Ainda tem uma palestra, mas é com outro companheiro. E uma foto onde todos se agregaram, nos abraçamos, e as lágrimas, lógico, fazem parte de um encontro desta magnitude. E nós estávamos observando como o ser humano é carente e como nós podemos mudá-lo se quisermos abrir um pouco na esteira do relacionamento esta aproximação fraternal. E aí vimos a grandeza que é um convite de uma direção que nos faz, não poderíamos imaginar um final tão emocionante, no contexto da fraternidade, da solidariedade. Como é importante a estrutura solidária. Conhecendo muitos amigos, alguns conhecendo o nosso trabalho, muitos diziam, mas escuta, você está perdendo tempo. Aquelas pessoas não têm mais jeito de nenhuma condição, pau que nasce torto, não tem jeito, nasce torto. Eles são bandidos, amanhã eles vão te encontrar e vão te derrubar. E aí nós ouvimos os mais diversos comentários. Fica um pouco distante, porque pode lhe acontecer alguma coisa, como se alguma coisa poderia acontecer para uma pessoa com 6,9. Ou seja, a gente já tem toda a estrutura dos acontecimentos já realizados em nossa vida. E ficamos à mercê de uma reflexão. O que nós estamos fazendo com aquelas pessoas que estão feridas, muito feridas ao nosso lado? Contornar o caminho e seguirem adiante é uma opção. Parar e se entreter, pelo menos por alguns minutos, com elas, é talvez uma posição espinhosa para muitos. Mas para mim foi altamente gratificante quando na interação sentimos a aproximação do calor humano, do abraço, e um abraço apertado, forte, em razão das carências agora completadas pelo apreço, pelo carinho que a direção da casa fez com que nós tivéssemos aí essa manifestação. E a pergunta que nós fazemos é o que nós poderemos produzir diante daquele que está ao nosso lado, no contexto da solidariedade. Acabei de chegar do Rio e vi algumas coisas interessantíssimas. Fui ao Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro,
e me defrontei com alguma coisa assim que jamais poderia imaginar. Me senti um pigmeu, me senti um homem da pedra, me senti um homem aí no campo ainda primitivista, diante do acervo e da projeção em que a cibernética nos projeta um futuro feliz. Mas entre a projeção da cibernética e um coração humano caído do seu lado, é como se fosse a distância do alfa ao ômega. É como se fosse a distância do sorriso da Gioconda à gargalhada do Arlequim. Ou seja, um tamanho imenso de situações que convivemos na Terra. Um contraste interagindo a todo momento conosco. Um Museu do Amanhã, que custou 450 milhões de reais, para projetar alguma coisa que nós não temos nem condição de prever como será. E alguém caído do lado esperando talvez o lucilar da alegria e da esperança. Entre estes dois painéis, nós gostaríamos de dizer que é importante nós seguirmos a nossa missão no sentido de buscar cada vez mais comunidade, felicidade, alegria de viver. Mas é importante também fazer a divisão com estas riquezas e com essas realidades com aqueles que passam por nós. Mesmo que alguns amigos digam que não vale a pena, que nós estamos perdendo tempo. O importante, porém, é saber que somos produtivos. E esta produção nos dá uma alegria imensa. E não posso comparar a alegria que tive lá no Museu do Amanhã, uma alegria assim estupefata, uma alegria assim surpreendente, uma alegria assim, até poderia dizer, inteiramente incompreensível, com alguém que esteja com um olhar de esperança para o amanhã após 5 encontros. Eu acredito que se nós produzirmos um pouco mais com aquele que esteja ao nosso lado, poderemos ser um pouquinho mais felizes. Aliás, com o próximo mais próximo, com aquele que convive conosco e que às vezes passamos desapercebidos. Você já disse para a sua pessoa que você ama, que a ama, hoje? Já deu um abraço dizendo que gostaria de que sentisse o calor do seu abraço? Você já fez um afago em quem você ama hoje? Você já fez uma frase na qual você possa documentar uma alegria, um momento de esperança? Consegue fazer isso? Conseguiu fazer? Vai fazer? Pois bem, faça enquanto é tempo. Porque talvez amanhã não haja tempo de se lembrar da importância que são as pessoas felizes ao seu lado, lhe abraçando e lhe trazendo a suave cantilena da alegria e da esperança. Produza sempre essas cantilenas, fazem um bem enorme à nossa alma.